Bom dia, tripulação, daqui o comandante Dantas mais uma vez, e hoje vamos falar um pouco sobre a potência dos motores convencionais. Bom, todos nós já ouvimos falar, esse motor é potente, ou aquele motor é muito mais potente, querendo expressar a força do motor, certo? Bem, vamos ver aqui no nosso quadro virtual. Potência, segundo o dicionário, é 1. Característica do que é potente, ou 2. Capacidade de mover algo, força, ou seja, uma força que seja capaz de mover alguma coisa. É bem essa segunda definição, a número 2, que a gente vai focar, porque essa definição da física é o que interessa mais. Pela física, potência é trabalho realizado por unidade de tempo, ou mais especificamente, quanto uma fonte consegue liberar de energia para produzir trabalho. Né? Por exemplo, então, se eu pegar aqui e empurrar uma cadeira, por exemplo, se eu empurrar uma cadeira para frente, desloco ela para frente, eu estou realizando um trabalho. Eu estou gastando a minha energia para deslocar esta cadeira. Quanto mais forte eu empurrar essa cadeira, mais rápido ela vai se deslocar, concorda? Só que ao mesmo tempo, quanto mais força eu aplicar, mais energia eu estou gastando. Bom, então a potência nada mais é do que essa mesma coisa. É eu pegar essa força que eu empreguei para mover a cadeira e comparar com um referencial para a gente poder obter comparativo entre essas grandezas. Então, entende? Para saber comparar quanto de trabalho está sendo aplicado ou está sendo produzido por uma fonte, a gente usa o termo potência. A potência é geralmente medida em HP, que é o horsepower, ou CV, que é o cavalo vapor. Algumas pessoas erroneamente confundem as duas ou misturam as duas. Elas são unidades próximas, mas são diferentes. Então é preciso ficar esperto, tá? Uma não é apenas a tradução da outra. Então, o horsepower, se eu traduzir, fica cavalo, né? Seria o força de cavalo. E algumas pessoas traduzem isso para o cavalo vapor, porque a gente geralmente fala, tem 200 cavalos. Então eu tenho que atentar se é HP, horsepower, ou CV, que é o cavalo vapor. Em alguns motores nacionais, em alguns países, a unidade será o cavalo vapor, o CV. Só que na grande maioria, o convencional é que se use o horsepower, o HP. Tá? Mas o que vem a ser um HP? Então vamos lá, vamos ver essa imagem seguinte aqui. Vamos pensar em um peso de 76 quilos, quase o meu peso, 76 quilos. E aí eu tenho um cavalo robusto sendo posto para puxar esse peso. Eu amarro esse pezinho no cavalo e o cavalo começa a puxar. A capacidade de puxar 76 quilos por metro a cada segundo define o HP. Então, quer dizer que em um segundo eu consigo deslocar 76 quilos por 1 metro. Isso é um HP. É a capacidade de puxar 76 quilos em 1 metro em 1 segundo. Quer dizer que em 10 segundos, se eu tiver 1 HP, eu consigo deslocar esses 76 quilos por 10 metros. Ok? Percebe como é apenas uma unidade para a gente tratar da referência, ter referência, criar uma referência? Porque assim a gente pode comparar projetos, né? Os engenheiros conseguem saber qual motor tem maior potência, qual consegue gerar essa força maior. Eu preciso ter uma base, que é a nossa unidade de medida, que é o cavalo, o HP, horsepower, para poder gerar essa comparação e saber qual motor tem melhor potência. Ok? Só que a pergunta é, de onde vem essa potência? Para conseguir potência, é preciso levar em conta a construção do motor. Ela vai ser obtida através de duas coisas da construção do motor, que são o torque, que é a capacidade que o motor tem de produzir torção, é um dos componentes principais quando a gente pensa em força do motor, é o torque, muito mais do que a própria potência, e a rotação do motor, a velocidade de rotação que está sendo empregado esse torque limite. Ok? Vale lembrar que a potência do motor depende da cilindrada, da eficiência, da velocidade de rotação. Então, esses termos isolados eles não querem dizer muita coisa sobre um motor. Né? Então,
tudo é um conjunto que vai gerar no final aquele motor, entregar aquele motor para o avião ou para o carro que for, certo? Para finalizar, vamos comentar que potência é uma força, uma energia. Logo, ela se desgasta ao ser gerada. Tá? Então vamos fazer um caminho aqui mostrando todo essa transição de potência dentro de um motor, que ajuda bastante, de fato, para os alunos de piloto privado e piloto comercial. Bom, inicialmente vamos pensar o seguinte: nos motores convencionais, nos motores de carro ou avião, de onde a gente tira a potência? De um motor térmico, são chamados motores térmicos. A gente vai tirar a potência do combustível, certo? Por aqui que a gente vai começar, então. Quando a gente queima o combustível, aquela totalidade de energia contida no combustível vai explodir. E essa explosão gera o que a gente chama de potência teórica, que basicamente seria quanto combustível pode gerar de potência com toda a energia liberada na sua explosão. Então, cada combustível explode de uma forma, queima de uma forma. Alguns têm liberam mais energia. A gasolina é um dos combustíveis que mais libera energia, por isso que ela é tão forte. Porém, essa queima ela não é perfeita. E logo que explode, o combustível vai perder uma grande porção da sua potência por desperdício. Assim que eu incendeio o combustível, uma grande parte de energia vai embora para o espaço. É simplesmente desperdiçado. Porque a explosão ela não é perfeita, tá? Então não dá para aproveitar tudo. Então, por isso eu chamo de potência teórica o que teoricamente o combustível deveria gerar de força, de energia, só que não gera. Então, potência teórica é aquela potência que seria teoricamente o que deveria liberar da queima de um determinado combustível, só que um pouco vai embora. Então, se a gente der um passo para frente e pegar só aquela quantidade que de fato se aproveitou, eu tenho o que a gente chama de potência indicada agora. Essa potência indicada é aquela potência que foi aproveitada da queima e está na cabeça do pistão. Ela é de menos de 60% da potência teórica, tá? Ela é muito inferior, vai um monte de potência teórica naquela inicial, na queima já foi embora. E aí sobra menos de 60%, e aí eu tenho a potência indicada. A potência indicada vai ser a potência medida na cabeça do pistão. Essa é a potência que vai fazer o pistão se deslocar para baixo, forçando todo o conjunto do motor a girar, né? E aí eventualmente girar o virabrequim, que na aviação a gente chama mais convencionalmente de eixo de manivelas. Seguindo o nosso caminho, após empurrar a biela para baixo e atingir o eixo de manivelas, nós chegamos na potência efetiva. Então, se você ouvir falar de potência efetiva, é a potência medida no eixo da hélice ou no eixo do motor. Ok? É a que chega no eixo, que está girando o eixo já depois que explodiu e fez todo aquele caminho que a gente que já entende um pouquinho de motor sabe qual é. Sai lá da cabeça do pistão, o pistão empurra, essa força é transmitida para a biela, da biela vem para o eixo e aí chegou no eixo. Essa força do eixo é a potência efetiva. Ok? Aquela potência que saiu lá de cima, indicada, foi se perdendo, foi gastando energia para chegar até o eixo do motor. E é por isso que é aqui que a gente dá um nome para o motor. Por isso, se você ouvir falar que o motor tem 200 HP, um motor de 200 cavalos, essa potência vai ser no eixo da hélice. E a gente conhece essa potência efetiva no eixo da hélice até por potência nominal, que é a potência que ela dá nome para o motor. Okay? Então temos a definição de potência nominal como uma potência efetiva. Os 200 HP, que são inerentes à potência que chega até o eixo do motor, ainda não são a grande realidade do deslocamento da aeronave ou do carro. Okay? Então, considerando o nosso motor do exemplo aqui, de 200 HP, esses 200 HP são os 200 HP que chegam no eixo, porém eles ainda não são, de fato, a realidade. Por quê? O eixo ainda vai perder mais um pouquinho de potência, porque ele vai ter um trabalho para girar a hélice. A hélice é pesada, então eu tenho que fazer esse esforço de girar a hélice, e aí eu tenho mais uma perda, que é o que a gente chama de perda por atrito. Ok? E aí a gente, enfim, depois que eu tiver essa perda por atrito, eu vou chegar na potência que está deslocando a aeronave.
essa potência a gente conhece por potência útil ou potência de tração, porque é justamente a potência que de fato faz as aeronaves se deslocarem e depende do rendimento da hélice. Aí vai depender de quanto a hélice consegue aproveitar de potência efetiva para transformar em potência de deslocamento. Então, só para finalizar, vamos de novo. A potência efetiva chega no eixo da hélice, mas eu tenho um trabalho de girar a hélice, que nos carros também acontece para ter o parâmetro de carro. A potência do eixo vai entrar na caixa de transmissão, que seria o câmbio. E aí esse câmbio tem que aproveitar essa energia e jogar para as rodas. No avião, a mesma coisa. Essa energia tem que ser jogada para o eixo da hélice. A hélice tem que aproveitar essa potência efetiva lá de cima, transformá-la em potência útil. Ok? E aí eu conheço essa relação de aproveitamento como rendimento da hélice. Quanto melhor a hélice aproveitar a potência efetiva, melhor será o que conhecemos como a gente chama de rendimento de hélice. Por exemplo, se eu tenho o mesmo motor de 200 HP no eixo, potência efetiva 200, e ele ao girar a hélice perde 10 HP, gerando um final de 190 de potência útil, a gente vai dizer que o rendimento da hélice é a divisão, a relação entre potência útil e potência efetiva. Nesse nosso caso, 190 por 200. Se eu dividir 190 por 200, vai dar 0,95, o que quer dizer 95%. Isso quer dizer que a minha hélice aproveitou 95% da potência efetiva e transformou em potência útil, ou seja, perdeu 5% para girar a hélice. Se esse mesmo motor se nesse mesmo motor, né, foi instalado uma hélice que rouba um pouco mais de potência, por exemplo, a potência útil que está sendo entregada é 150 e a efetiva lá era 200. Significa que o rendimento foi de 150 dividido por 200, que vai dar 0,75 ou 75%. Logo, essa hélice não é uma hélice tão boa se eu comparar com a primeira, porque ela perdeu muito rendimento, ela teve um trabalho muito grande, tive uma perda muito grande, de 25%, para conseguir girar a hélice, e aí o que aproveitei foi de 75%. Ok? A potência final, então, é a potência útil, ou potência tratora, potência de tração, que de fato é aquela que desloca a aeronave depois de todas essas perdas, todo esse caminho citado. Existe um termo para indicar essas perdas que a gente está falando. A gente conhece ele por potência de atrito. Potência de atrito é toda a potência que foi sendo perdida durante esse caminho, desde lá da potência teórica, passando pela indicada, efetiva e chegando ao menor valor da útil. A potência de atrito é a potência que foi sendo perdida para as partes internas do motor, aquela que foi se desgastando aos poucos. Vale lembrar que a potência medida em HP ou CV, o cavalo-vapor, é uma unidade válida para motores convencionais. Então não se encaixam essas definições para motores a jato, tá? Porque os motores a jato não produzem trabalho. Então é um outro assunto, seria toda uma outra aula. Essas potências que a gente está falando são unicamente para motores a pistão, motores a hélice a pistão. Então, basicamente, uma pequena introdução sobre potência para vocês. Sem mais por hora, nós vamos ficando por aqui. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas, os contatos vão estar todos aí na descrição do vídeo. Até breve em qualquer vídeo por aí. E é isso. Daqui o Comandante Dantas na escuta. Após 0, 190,